abrir em João 16. Evangelho de João, capítulo 16. A gente vai ler a partir do verso 29. João 16, 29. Amém? Amém. Disseram os seus discípulos: agora é que falas claramente, e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabe todas as coisas, e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Vou só repetir o verso 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Esse tempo verbal, a gente sempre ressalta aqui que as coisas de Deus, elas não são aleatórias. Então, se está escrito assim ou assado na palavra, é porque tem um motivo para isso. E aqui o tempo verbal tende bom ânimo, esse tende está no modo imperativo. E o modo imperativo é um modo que expressa uma ordem, ou um conselho, ou um pedido. E por que esse tempo verbal está assim? Por que a palavra não diz: no mundo tereis aflições, mas fiquem tranquilos, porque eu vou dar para vocês um bom ânimo, porque eu venci o mundo? Como nós temos visto, irmãos, a obra de Jesus Cristo, ela é completa e ela está consumada. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, no nosso lugar, a palavra fala que o véu se rasgou do teto ao chão. Esse véu era simbolicamente o véu que separava a presença de Deus da humanidade. Ou seja, depois do sacrifício de Jesus e através do sacrifício de Jesus, nós temos livre acesso a Deus. Nós temos livre acesso à intimidade com Deus. Então não é Deus, não é Jesus que vai nos dar o bom ânimo, porque Ele já fez o que Ele tinha que fazer. Somos nós que, crendo que a partir da fé, precisamos ter esse bom ânimo. A gente viu algumas reuniões, aquela palavra que está em Isaías 30, que fala: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força. A igreja, o corpo de Cristo, precisa entender que a ordem das coisas, na grande maioria das pessoas, está trocada. E nas coisas com Deus, a ordem dos fatores altera sim o resultado. Porque a igreja ainda se coloca na posição de Tomé, que quer ver, que quer tocar, que quer ter uma certeza palpável e concreta, para daí crer, para daí ter o bom ânimo, para daí descansar, para daí sossegar. E não é isso que a palavra de Deus nos fala. A palavra de Deus diz que em converter e em sossegar está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Então o primeiro ponto que é básico, e que a gente já devia estar vivendo isso há muito tempo, é trocar essa ordem. É primeiro pôr o pé no mar, aí o mar vai se abrir. Amém. É ter o bom ânimo, porque o Senhor Jesus Cristo já venceu o mundo. Amém. A obra de Jesus Cristo já está consumada, já está pronta. Nós vimos também algumas reuniões lá em Coríntios que fala que nós temos em Jesus o sim para todas as promessas. Então já está tudo pronto, já está tudo feito. Cabe a nós o posicionamento da fé.
cabe a nós o posicionamento: eu vou ter bom ânimo, eu vou ter esperança, eu vou me manter em pé com os olhos em Deus, caminhando, prosseguindo, porque Ele já venceu o mundo, porque Ele já fez tudo o que precisava ser feito, porque a parte dele está feita. O Senhor Jesus Cristo não tem mais nada para fazer por nós, irmãos, mais nada, já está tudo feito. Ele disse ao morrer na cruz: está consumado. Mas infelizmente o povo de Deus encontra-se ainda numa posição muito passiva. O povo de Deus encontra-se ainda eternamente sentado num banco de igreja, esperando que caia tudo do céu. E não é assim que as coisas funcionam. Nós temos que buscar a presença de Deus. Nós temos que crer no Deus que nós servimos. Nós temos que nos manter firme na fé, porque Ele é a rocha eterna. E a palavra diz que os que confiam no Senhor não se abalam, independente das circunstâncias. Há algumas reuniões nós meditamos sobre Jó, e nós vimos tudo o que aconteceu na vida de Jó. Jó perdeu tudo, perdeu família, perdeu trabalho, perdeu dinheiro, perdeu saúde. Ele só não morreu fisicamente, mas ele perdeu tudo. Mas aí a palavra fala que Deus deu o dobro de tudo que ele tinha quando ele verdadeiramente passou a confiar em Deus. Quando ele verdadeiramente passou a entender que Deus é soberano, que Deus está no controle de tudo. E a palavra fala que Deus restituiu, que Deus deu para Jó o dobro de tudo que ele tinha, e que ele ainda viveu mais 120 anos desfrutando daquilo tudo. Mas a igreja se concentra onde? No tempo que Jó estava passando as aflições. E fica: ai, mas coitado de Jó, ai, mas por que Deus permitiu tudo isso na vida de Jó? Ai, mas por que eu estou passando tudo isso? Por que a minha vida está assim? Porque as coisas estão trocadas. Porque a igreja não vive no seu devido lugar. A igreja não vive entendendo que Deus é criador, é soberano, é absoluto. E nós somos criaturas, somos servos, somos adoradores, somos filhos. Aqui, essa passagem que nós lemos em João, é uma passagem que acontece um pouco antes de Jesus ser crucificado. Depois disso aqui, tem a oração sacerdotal de Jesus. Depois ele é preso e logo em seguida ele é crucificado. E foi aqui nesse momento, nos últimos segundos, nos últimos minutos que Jesus estava na terra, que os discípulos falam que eles creram. Tanto que Jesus pergunta: credes agora? E não é diferente conosco hoje. Nós sabemos, a igreja tem pregado, a igreja instalada na terra, não nós, tem falado do quanto se aproxima o fim dos tempos, do quanto se aproxima a volta de Jesus, e a igreja ainda está nessa posição que ainda não entendeu nada. Do mesmo jeito que esses discípulos aqui, eles não entendiam nada, e foi lá no final que eles foram ver. A igreja de Deus hoje é a mesma coisa. A gente está no final dos tempos e a gente ainda vive tudo trocado. A gente está no final dos tempos e pouquíssimas são as pessoas ou as congregações que vivem absolutamente para o Senhor, que realmente entenderam, não no entendimento intelectual, mas no entendimento que se torna vida, que se torna prática. São pouquíssimas as pessoas e as congregações que verdadeiramente entenderam que nós estamos aqui para o Senhor, que a nossa vida nessa terra é um caminho de volta para a casa do Pai. Amém. Nós não temos outra coisa para fazer aqui, a não ser nos preparar para voltar a estar com o Pai. Amém. E infelizmente a igreja não tem vivido isso. Esse verso, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que é vencer o mundo? Vencer o mundo é vencer a própria carne, a própria alma, que é corrompida,
que é distante de Deus, que é distorcida. É vencer a qualquer situação que se opõe às coisas de Deus. E é ter o entendimento de que nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. É só assim que se vence o mundo. Todos esses versículos que falam de vitória, que falam de bênçãos, essa teologia da prosperidade que se propaga por aí, distorce tudo isso. Então as pessoas pegam esse versículo, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e acha que vencer o mundo é ficar milionário, é ter glórias e honras nesse mundo, e não é nada disso, irmão. Vencer o mundo é ter verdadeiramente o entendimento de que a partir do momento que a gente entende que nós somos criaturas de Deus, que nós fomos feitos para viver em comunhão com Deus, que nós estamos nessa terra preparando o nosso caminho para voltar para a casa do Pai, e que nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra, que esse mundo não nos pertence, que nós não pertencemos a esse mundo. Isso que é vencer o mundo. E é para isso que nós precisamos desse bom ânimo, sabendo que em Cristo Jesus nós temos essa vitória de não pertencer a esse mundo, essa vitória de não precisar se preocupar com as coisas desse mundo. Em seguida, no capítulo 17, que é quando o Senhor Jesus Cristo ora a Deus por nós, lá no verso 15 do capítulo 17, Jesus fala assim: não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. E infelizmente não é isso que a gente vê, e mais infelizmente ainda, tantas vezes não é isso que a gente vive. Porque a gente vive querendo ser deste mundo. Porque a gente vive querendo acumular as riquezas aqui na terra. Porque a gente vive querendo acumular coisas e conhecimento, e exatamente igual às pessoas que não têm o conhecimento das coisas de Deus. E que grande libertação que é para as nossas vidas, quando a gente verdadeiramente entende que a gente está aqui só de passagem. Que grande libertação é para as nossas vidas quando a gente verdadeiramente entende que a gente está aqui com um propósito de ter o nosso caráter transformado, de ser luz nesse mundo, de levar a palavra do Senhor para as pessoas, de ser instrumento do Senhor nesse mundo para voltar para a casa do Pai. A palavra nos diz que o nosso tempo de vida nesse mundo é um piscar de olhos em comparado com a eternidade, em comparação com a eternidade. Então por que a gente se apega tanto às coisas desse mundo? Por que a gente se preocupa tanto com as coisas desse mundo? Se aqui não é a nossa casa. Por que a gente gasta tanto tempo com coisas que a gente não vai levar para o céu? E eu tenho entendido isso como nunca antes neste país. Como nunca antes na minha vida eu tenho entendido isso. E aí isso tem virado como fala? Isso tem virado um padrão de medida para mim. Porque às vezes eu começo a me preocupar demais com alguma coisa e eu falo, peraí, mas eu vou levar isso para o céu? Isso vai fazer parte da minha vida na eternidade? Não, então eu não vou dar tanta importância para isso. Eu começo a ficar aflita, ansiosa com alguma situação, eu falo, mas peraí, isso aqui vai ter relevância lá no céu? Isso vai me servir para alguma coisa lá? Não, então larga a mão, Deus cuida. Jesus fala, eu não peço que vos tire do mundo, mas que vos livre do mal. A gente está aqui. E a gente precisa de coisas básicas. A palavra diz, por exemplo, que aquele que trabalha, que não
no coma. Então a gente precisa trabalhar, a gente precisa estudar, porque estamos momentaneamente nesse mundo. Mas a gente precisa entender de Deus a medida do quanto de valor dá para as coisas desse mundo. Porque a gente não pode dar mais valor para uma coisa que não vai servir de nada na eternidade. Esses dias eu fiquei olhando assim para as minhas coisas, para alguma roupa, para um anel, para um livro que eu tenho um carinho melhor. Eu falei, nossa, isso aqui vai ficar tudo a hora que eu subir. Vai ficar tudo aqui, irmão. Tudo. Vai ficar trabalho, vai ficar bens materiais. Infelizmente vão ficar algumas pessoas que não aceitam o Evangelho. Vai ficar tudo aqui. O que a gente vai levar para lá é o nosso relacionamento com Deus. O que a gente vai levar é o nosso caráter transformado. O que a gente vai levar é a maneira como a gente se relaciona, porque lá no céu a gente vai se relacionar o tempo todo. A gente vai se relacionar com Deus, a gente vai se relacionar com as pessoas. Então é disso que nós precisamos cuidar nesse tempo que a gente está aqui. A gente precisa cuidar, em primeiro lugar, do nosso relacionamento pessoal com Deus, em segundo lugar, do nosso relacionamento com as pessoas, e o resto, Deus cuida. O nosso trabalho, né, como nós ouvimos aqui no início do culto, a gente precisa saber aonde que Deus nos quer trabalhando. Porque se Deus nos quer trabalhando no lugar X, é porque Ele tem um propósito para nós naquele lugar. Não é porque Deus vai fazer a gente ficar milionário trabalhando naquele lugar, a não ser que Ele tenha um propósito específico do porquê de fazer milionário. Mas Ele está te colocando num lugar para trabalhar, é para você ser luz ali. É para você ser testemunho de Deus ali. É para você ser instrumento da paz do Senhor. O que mais a gente vê hoje são pessoas que não têm paz. São pessoas que não têm descanso, são pessoas que não têm sossego. E quem precisa mostrar isso para as pessoas que não conhecem ao Senhor Jesus Cristo somos nós. A palavra diz, tendo com que se vestir e com que comer, estejais contentes. Então o nosso trabalho secular nessa terra tem que ser para a gente ter um mantimento, para roupa, para comida, mas primeiro do que isso, tem que ser para a gente ser luz ali. Para a gente ser instrumento de Deus ali. A gente não tem que se matar de trabalhar para ter o melhor carro, para ter uma viagem internacional todo ano, para ter a melhor roupa, a melhor bolsa. Isso não é vida cristã. A gente não tem que se preocupar com ganhar dinheiro. Deus sabe das nossas necessidades. A gente tem que buscar de Deus aonde Ele nos quer trabalhando, fazer nosso trabalho direito, corretamente, fazer o que nos é devido e ponto. O resto é Deus que cuida. Não existe essa história de crente se matando de trabalhar porque quer dinheiro, porque quer dinheiro, porque quer dinheiro, porque quer isso, porque quer aquilo, porque quer aquilo outro. E tempo para ficar com Deus? Fica onde? Nessa loucura. A gente percebe nitidamente que o tempo se abrevia. O que a gente mais ouve conversando é, nossa, como está passando rápido, nossa, a gente já está quase em maio. E verdadeiramente, os físicos dizem que um segundo hoje dura menos tempo, não dura mais a quantidade que durava um segundo há não sei quantos anos atrás. O tempo está concretamente se abreviando. E aí, como se isso não bastasse, a gente se enche de coisa para fazer, coisas que a gente não vai levar daqui. E isso só gera mais ansiedade, porque a gente fica sempre em dívida, a gente nunca consegue fazer tudo que a gente quer fazer, a gente nunca consegue ganhar o tanto de dinheiro que a gente quer ganhar. E aí a vida com Deus já foi por água abaixo há muito tempo nessa loucura toda. E não é para isso que nós estamos aqui. Não é para isso que nós nos dizemos corpo de Cristo. Não é para isso que Jesus Cristo veio e morreu por nós. Nós sabemos que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho. Não existe outro nome que nos leva ao contato com Deus, à intimidade com Deus, senão o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
E nós precisamos ter fé nisso e crer e ter bom ânimo para vencer tudo que nos afasta de Deus. Entendendo que o nosso Deus é um Deus bom. Entendendo que nosso Deus, como nós vimos, é um Deus que nos criou, cada um com uma personalidade diferente. E para cada um de nós Ele tem um propósito diferente. E para cada um de nós Ele tem uma alegria diferente. O Senhor tem prazer em nos dar aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos, desde que isso tenha um porquê do porquê que nós queremos isso, que agrade a Deus. Deus não vai dar um super cargo numa super empresa para alguém, se for para essa pessoa sim vai descer com esse cargo e começar a se achar o tal e esquecer das coisas de Deus. Mas Ele tem sim um trabalho que vai nos alegrar, que a gente vai se sentir realizado, mas um trabalho que acima de tudo a gente vai estar servindo a Deus nesse trabalho. Vamos abrir no Salmo 37. Salmo 37, verso 3. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira e abandona o furor. Não te impacientes. Certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Amém. Eu gosto muito do verso 3 que fala: confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Esse verso nos deixa muito claro que nós estamos, por um momento, habitando numa terra, habitando nesse mundo. Mas como que é esse habitar? Confiando no Senhor, fazendo o bem e se alimentando da verdade. A verdade, nós sabemos, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A verdade é a palavra de Deus. E é assim que o cristão tem bom ânimo para vencer o mundo. É assim que o cristão tem bom ânimo para atingir o alvo dele, quando o alvo dele é buscar a intimidade com o Senhor. Quando o alvo dele é buscar a transformação do caráter para que o Senhor olhe para ele e reconheça ele como filho, e ao toque das trombetas, essa pessoa vai ser reconhecida e vai subir. Amém. A gente precisa dar um passo para trás e parar para analisar a nossa vida. Se a gente trabalha um tanto, que a gente se envolve tanto com o trabalho, que isso rouba o nosso tempo de intimidade com Deus, que tempo de intimidade com Deus é tempo na congregação, é tempo todo dia no quarto, você e Deus. Se a gente se relaciona com pessoas, com família, com amigos, um tanto que rouba a nossa intimidade, a nossa busca com Deus, a gente precisa parar para rever tudo isso. Se a gente faz obras, se a gente serve a Deus no serviço de ajudar, de socorrer os necessitados, de orar, de limpar a congregação, de fazer qualquer coisa concernente às coisas de Deus, e se isso nos rouba o tempo da nossa intimidade com Deus, a gente também precisa rever isso.
Porque nada substitui o nosso tempo, eu e Deus, Deus e eu. Nada. Nem o serviço para o reino. E quando a gente coloca Deus como prioridade, o dízimo do tempo é igual ao dízimo do dinheiro. Quando a gente separa o dízimo com prioridade e não esperando sobrar, o dinheiro vai render, o dinheiro vai ser suficiente. E com o tempo é a mesma coisa. Quando a gente separa com prioridade, não é a meia última hora antes de dormir, que a gente já está morto, que está mais dormindo do que acordado. Quando a gente separa tempo de intimidade com Deus, aí Ele organiza o nosso dia, aí dá tempo de fazer tudo, aí as coisas se desenrolam com perfeição, porque aí Ele está no controle. A gente acabou de ler: entrega o teu caminho ao Senhor, confia e o mais Ele fará. Amém. Mas infelizmente o povo de Deus tem vivido igual ao povo que não é de Deus, num desespero de correr atrás das coisas desse mundo, num desespero porque eu preciso disso, porque eu preciso daquilo, porque eu preciso daquilo outro, e as relações ficam totalmente invertidas, porque Deus não é Deus na nossa vida, porque Deus não é soberano na nossa vida, porque Deus não é rei, não é dono das nossas vidas. E aí fica tudo atrapalhado, e aí dá tudo errado. E aí a gente ainda se ajoelha e fala: Senhor, me dá bom ânimo. Senhor, me dá força. Senhor, me dá... Ele já fez o que Ele tinha que fazer, irmãos. Ele já fez. Está tudo pronto. A salvação está pronta, a transformação do nosso caráter está pronto, a nossa edificação está pronta, o suprimento de todas as nossas necessidades está pronto. Mas a gente precisa se colocar nessa posição de ter bom ânimo. A gente precisa se colocar nessa posição de buscar a Deus acima de todas as coisas. A gente precisa se colocar nessa posição de descansar no Senhor e esperar nele. Amém. Fazer o que a gente tem que fazer. Confia no Senhor, faz o bem, habita na terra, alimenta-te da verdade. O resto é com Ele. O resto é com Ele. Começa a fazer, irmão, esse exercício na sua vida e você vai ver como as coisas vão mudar. Para pensar: eu vou levar isso aqui para o céu? Não. Então, Senhor, cuida disso aqui, porque eu não vou me preocupar com isso. Eu vou levar isso aqui para o reino? Não. Então, Senhor, cuida disso aqui, porque isso aqui não é problema meu. Eu vou levar isso aqui para o reino? Vou. Então é aqui que eu vou me deter. É aqui que eu vou investir tempo. É aqui que eu vou investir energia. É aqui que eu vou investir a minha prioridade. Passou do tempo do povo de Deus entender isso aqui que a gente leu. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Passou do tempo, irmão, da gente entender e viver isso aqui. Passou do tempo da gente entender que sucesso profissional, casamento, riqueza, dinheiro não é prioridade nas nossas vidas. Passou do tempo da gente entender que satisfazer os anseios e os quereres do nosso coração não é prioridade nas nossas vidas. E o mais lindo das coisas de Deus é que o que a gente leu lá nos Salmos? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Nosso Deus é um Deus bom. Nosso Deus é um Deus Pai, que é Pai de amor. Ele sabe o que vai agradar ao nosso coração. E Ele tem prazer em agradar ao nosso coração. Mas o que a palavra nos diz? Agrada-te do Senhor.
e Ele satisfará os desejos do teu coração. Tem algumas traduções que diz: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas o povo de Deus não tem se deleitado no Senhor. O povo de Deus não entendeu ainda, não vive ainda, que a nossa maior alegria, que o nosso maior prazer, que o nosso maior preenchimento é na intimidade com o Pai e na leitura da palavra. Naquele curso do fruto do Espírito, o fruto da alegria, tem uma questão naquela aula, que é: quanto tempo você passa na leitura da palavra? Porque a nossa alegria, a alegria do cristão, está intimamente ligada a isso. O cristão verdadeiro, aquele que é corpo de Cristo, ele vai se alegrar aonde? Se não em Cristo, que é o Verbo que se fez carne. Quanto tempo, irmão, você passa por dia lendo a palavra do Senhor? Quanto tempo você passa por dia na intimidade com o Pai? E aí, quando isso não acontece nas nossas vidas, a gente não tem como ter alegria, porque vai tirar a alegria da onde? Aí a gente começa a buscar alegria nas coisas do mundo, mas a gente já tem um mínimo de conhecimento da palavra de Deus, a gente também sabe que a nossa alegria não está ali, e aí a gente não tem alegria de lado nenhum. E aí a vida cristã fica uma beleza, né? Que a gente não se alegra nas coisas de Deus, a gente não tem prazer na leitura da palavra, mas a gente também não tem mais prazer na coisa do mundo. E aí o que o mundo vê? Fala: eu não quero ser crente não, esse povo é desanimado, esse povo é triste, esse povo abre mão de tudo que eles gostam e ficam lá sofrendo. Só que não é isso que Deus tem para nós. Deus tem para nós amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, longanimidade. E bom ânimo para vencer o mundo, para vencer tudo que nos impede de estar perto do Pai, para vencer tudo que nos amarra, para vencer tudo que nos prende, porque está consumado. Nós temos livre acesso a Deus. Nós temos livre acesso a Deus. E se Deus é tão maravilhoso, e se Deus é esse Deus de amor, é esse Deus que é bom, por que o povo de Deus não vive isso? Por que o povo de Deus não vive sendo envolvido por esse amor de Deus? Por que tem gente insegura dentro das igrejas? Por que tem gente com menos-valia dentro das igrejas? Por que tem gente com autoestima baixa dentro das igrejas? Porque não está na intimidade com o Pai. Porque não se colocou nesse posicionamento de fé. A palavra diz: o meu justo viverá pela fé. A palavra diz que as coisas de Deus são loucuras. Que as coisas de Deus são loucura para os intelectuais, para os sábios. Não adianta a gente ser como Tomé. Não adianta a gente querer ver para depois crer. Ou a gente crê no que está escrito aqui e se posiciona verdadeiramente como cristão, ou a gente para de brincar de ser crente, porque fica sem sentido, porque não fica nem lá nem cá. Ou a gente crê na palavra que diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, busque em primeiro lugar o reino de Deus e o resto te será acrescentado, e se posiciona com fé, crendo, e descansa antes de ver as coisas acontecerem. Ou a gente para com essa brincadeira de ser cristão. Nosso Deus, Ele é tão cavalheiro que Ele não nos obriga a nada. Ele criou o ser humano com livre-arbítrio. Aquele versículo de Isaías 30 que fala: em vos converterdes, em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade, na confiança a vossa força. O versículo termina assim: mas não o quiseram.
É uma opção. A gente pode querer isso ou não, mas se decide querer, então vamos querer de verdade. Se decide querer, então vamos entender que a gente não pertence a esse mundo e vamos começar a buscar Deus de verdade. Se é isso que a gente quer, se é nisso que a gente acredita, se a gente verdadeiramente acredita que existe uma vida eterna, que a vida não se encerra aqui nessa terra, se a gente verdadeiramente acredita que tem algo depois, então vamos buscar o depois. Porque essa vida é um piscar de olhos, diz a palavra, mas existe uma vida eterna, que ou a gente vai estar com Deus, ou a gente vai estar com o diabo. Não tem terceira opção. Não tem terceira opção. Ou a gente vai estar no céu, no reino, no paraíso, ou a gente vai estar onde haverá prantos e ranger de dentes, diz a palavra. Vamos abrir em Colossenses. Colossenses 1. A partir do verso 15, Colossenses 1, 15. Ele é a imagem do Deus invisível, está falando de Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. E havendo feito a paz pelo seu sangue da cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Vamos ler de novo o verso 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Amém. Nós fomos criados por Jesus e para Jesus. Amém. E o povo de Deus precisa entender que a nossa vida é dele, não é mais nossa. Só que esse Jesus é, a palavra diz lá em Isaías, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Amém. Nós fomos criados por um Deus bom, maravilhoso e perfeito, para sermos de um Deus bom, maravilhoso e perfeito. Então por que a gente se debate tanto, irmão? Por que a gente resiste tanto? Se Ele é tudo isso, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Se Jesus Cristo é tudo isso e muito mais, se Ele quer satisfazer os desejos do nosso coração, por que nós resistimos tanto em ter uma vida verdadeiramente entregue a Ele? Por que nós resistimos tanto em buscar a intimidade com Ele, em saber o que Ele quer para nós, em saber o que Ele tem para nós, em saber para que a gente está aqui? Irmão, para que você está aqui? Para que você nasceu? Se pergunte. Por que você nasceu? Por que você nasceu? Você não nasceu à toa. Deus não põe nenhum ser humano no mundo aleatoriamente.
A gente nasceu pela vontade dele, pelo sonho dele, pelo amor dele, para ter uma passagem aqui nessa terra e para voltar para ele. É para isso que a gente nasceu, e é nisso que precisa estar o foco da nossa vida. A gente não pode se preocupar mais com as coisas que vão ficar aqui do que com as coisas que a gente vai levar para a eternidade. Não faz o menor sentido isso. O Senhor tem me dado esse entendimento com muita clareza. E a gente precisa de muita intimidade com Deus para entender essa medida. Porque, como eu disse, ao mesmo tempo nós estamos aqui por um período, nós precisamos estudar e trabalhar, mas a gente precisa ter de Deus essa medida. A medida de priorizar, de investir tempo, energia e foco infinitamente mais nas coisas de Deus do que nas coisas desse mundo. Para, irmão, de ficar querendo conquistar coisa que você não vai levar para o céu. Você vai se angustiar, você vai ficar ansioso, você vai perder a melhor parte, que é ter tempo na intimidade, no deleite da presença de Deus, e a hora que você for para o céu você não vai levar nada disso. É um trabalho em vão. É um trabalho em vão. A gente precisa trabalhar para ter um dinheiro, para a gente se vestir, para a gente comer, ponto. Para de querer ficar rico, para de querer fazer a viagem tal, ter o carro tal, comprar a roupa tal. Se o Senhor tiver isso para você, porque Ele quer agradar o nosso coração, isso em algum momento isso vai chegar na sua vida. O Senhor gosta de nos agradar. Se Ele tiver a viagem tal, o carro tal, o curso tal, o título tal, em algum momento Ele vai providenciar isso para a sua vida, irmão. Para de correr atrás dessas coisas. Para de correr atrás de coisas que você não vai levar para o céu. Em vez disso, pega esse tempo que você ia ficar focado nisso e vai ler a Bíblia. Pega esse tempo que você ia ficar ali concentrado, esse tempo, essa energia, esse foco, e vai ler a Bíblia. Vai ajoelhar, vai buscar a presença de Deus na sua vida. WhatsApp. É bem isso mesmo. Porque aí a gente se embola, aí a gente começa a fazer coisa que não é nossa, aí a gente começa a querer ser Deus, e começa a querer conquistar isso e conquistar aquilo, e eu vou fazer isso para conseguir aquilo, porque, gente, até cansa, só de pensar cansa. Deus tem tudo preparado. Tudo. Tem o trabalho preparado, tem o lazer preparado, tem o descanso preparado, tem o mantimento preparado, tem o cônjuge preparado, tem os filhos preparados. Para tudo. Para tudo. E vai buscar a Deus. Vai ler a Bíblia. Vai louvar e adorar. Deixa que o resto já está feito. E na hora certa vai chegar na tua vida. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia, e o resto é Ele que faz. Fala-se muito do dízimo do financeiro e fala-se pouco do dízimo do tempo. E aí a gente é igual ao mundo, acorda atropelado, ansioso, porque tem um monte de coisa para resolver, faz uma oraçãozinha de 5 minutos quando faz, sai, vai correndo resolver isso, acudir aquilo, fazer sei lá o quê, e aí quer ter plenitude de Deus na vida, mas não vai ter nunca. Não vai ter nunca. As coisas de Deus são muito claras, as coisas de Deus têm ordem. Busca o reino e o resto será acrescentado. Entrega, confia, o mais Ele fará. Não deveria existir a hipótese
de no dia a dia de um cristão, a gente não ter minimamente 1 hora na presença de Deus. Nós e Deus. O que é 1 hora num dia que tem 24? O que é 1 hora num dia que tem 24 horas? Não deveria existir essa hipótese na vida de um cristão, de não ter no mínimo 1 hora por dia na presença de Deus, na oração, na leitura da palavra. E se a gente souber dar a devida importância às coisas do mundo e não mais do que elas têm que ter, com certeza a gente vai ter tempo para muito mais de 1 hora na presença de Deus. Isso é trabalho, isso é relacionamento com família, com amigo, isso é o tempo que a gente fica na frente da televisão, isso é o tempo que a gente fica no WhatsApp. No barco no meio do rio. No barco no meio do rio. A gente não vai levar nenhum capítulo da novela que a gente mais gosta para o céu. Mas a palavra de Deus interiorizada em nós, a gente vai. A gente não vai levar nenhuma conversa de papo furado nossa para o céu. Mas o nosso tempo de oração a gente vai levar. A gente não vai levar nenhuma riqueza, nenhum dinheiro, nenhuma casa, nenhum carro. Mas a nossa intimidade, o nosso caráter transformado, a nossa capacidade de amar o irmão, de considerar o irmão superior a nós mesmos, a nossa capacidade de acudir, de socorrer, isso a gente vai levar. A gente não vai levar nenhuma pecinha de roupa, nenhum brinquinho, nenhum livrinho. Mas as coroas que a gente tem a depositar no pé de Jesus, a gente vai levar. Amém. E é nisso que a gente precisa se concentrar. E é para isso que a gente precisa ter bom ânimo, para vencer o mundo, para vencer as coisas desse mundo, que vão virar nada quando as trombetas tocarem ou quando a gente morrer fisicamente. Vão virar nada. Nada. A gente vai levar o nosso relacionamento com Deus, a gente vai levar o nosso relacionamento com as pessoas, a nossa capacidade de amar o outro, a nossa capacidade de ser humilde diante do outro e não ficar achando que a gente é melhor do que ninguém. Isso a gente vai levar. Quanto tempo a gente passa trabalhando para ganhar dinheiro e quanto tempo a gente passa falando: Senhor, eu preciso amar o outro como o Senhor me amou, a ponto de dar a vida por mim. Senhor, eu preciso ter a tua humildade de lavar os pés dos meus irmãos, como Jesus lavou os pés dos discípulos. Isso a gente vai levar para o céu, irmão. Isso vai fazer diferença no céu. O Senhor olhar para nós e nos ver parecido com eles. A palavra diz, Jesus nos diz na palavra: aprendei de mim que sou manso e humilde. A mansidão operada em nós, a humildade operada em nós, o amor operado em nós, a bondade, a longanimidade é uma palavra extinta, infelizmente, até dentro das igrejas. Ninguém tem mais paciência para nada e para ninguém. Ninguém tem mais paciência para ouvir um irmão. Ninguém tem mais paciência para ajudar um irmão. E quanto o Senhor é paciente com nós. A longanimidade do Senhor no nosso caráter a gente vai levar. Mas todas as discussões, as palavras ríspidas, as impaciências, a gente não vai levar. Então a gente precisa refletir sobre isso e viver isso, mais do que refletir. A gente precisa entender que esse bom ânimo é uma postura do cristão, porque o Senhor Jesus Cristo já venceu
já consumou, já fez tudo. A gente precisa entender o que Jesus orou logo em seguida. Eles não são desse mundo, assim como eu também não sou. Irmão, acorda para isso. De uma vez por todas. Nós não pertencemos a este mundo. Nós somos peregrinos e forasteiros aqui. Para de ficar querendo coisa que você não vai levar para o céu. É desperdício de tempo, de energia, de tudo. É nada, vai virar pó. Busque em primeiro lugar as coisas dos céus, e o resto lhe será acrescentado. Amém. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia, e o mais Ele fará. Agrada-te no Senhor. Não é no marido, não é no irmão, não é na televisão, não é na compra, não é no estudo, não é no título, não é no shopping, não é na festa, não é nem na companhia com o irmão. É agrada-te no Senhor, na intimidade do Senhor, na leitura da palavra. Aí sim, agrada-te também na companhia do irmão. Mas não adianta a gente querer ter uma comunhão alegre e prazerosa com os irmãos se a gente não tem isso com Deus primeiro. Agrada-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Amém? Amém? Vamos orar.